Meus amigos, agora a gente abre espaço para informação. Como diria Roberto Avalone, depois do Cruzeiro e do Botafogo, um gigante brasileiro está indo pelo mesmo caminho, sendo vendido para investidores estrangeiros, tentando não só voltar a ser do tamanho, da força que já foi um dia, mas continuar existindo, tamanhas as dívidas e os problemas financeiros e os rebaixamentos que ele vem enfrentando nos últimos tempos. Vamos almoçar hoje com a informação do Rodrigo Capello, no GE, da venda do Vasco. O Capello está ao vivo com a gente, conversa conosco direto de Barcelona. Tem muito assunto, né, Rizek? Porque a gente está falando da venda de um clube do tamanho do Vasco. É disso que se trata, né? A ideia ali, para quem nunca chegou ao tema, é que se abra uma empresa, que é a tal da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, passa os ativos do futebol para essa empresa e esta empresa tem 70% dela vendidos para esse grupo estrangeiro chamado 777 Partners. Estou traduzindo para português aqui, não sei se é o ideal, 777 Partners, vocês me dizem aí como é melhor a pronúncia. Mas basicamente esse grupo americano compra esse 70% e tem uma promessa de investir 700 milhões de reais ao longo dos próximos anos. Ainda não sabemos o cronograma desse investimento, é uma informação que a gente ainda não tem, mas que tem ali ainda negociações para finalizar nesse sentido. E também assume a responsabilidade sobre as dívidas do Vasco, que, de acordo com dirigentes, estão próximas de 700 milhões de reais. A gente vai ter, com o balanço financeiro até 30 de abril, o valor mais preciso. Mas, por enquanto, o que a gente tem como base é isso. Os dirigentes do Vasco estimam que, ao fim de 2021, o Vasco tinha 700 milhões de reais em dívidas e a SAF, ela passa a ser responsável pelo pagamento dessas dívidas. Então, são duas coisas paralelas aqui, que o investidor, de um lado, investe, do outro lado, se compromete a pagar as dívidas e, além disso, ainda tem a possibilidade de reforma de São Januário. O valor a gente ainda também não pode publicar, né? Está sendo definido, mas existe uma possibilidade de reformar São Januário para que o estádio fique maior, melhor, mais moderno e que gere mais receitas para essa empresa. Essas são as linhas gerais, Zé, que aí vocês me dizem aí, entre as perguntas, o que vocês querem saber sobre o negócio. Tenho muitas. A primeira delas é a seguinte, vamos pelo valor. Acompanhamos de perto a rivalidade, no caso de Botafogo e Cruzeiro. O Ronaldo pagou 400 milhões, ou se compromete, é mais correto falar isso, a fazer 400 milhões em investimento no Cruzeiro. Então o Botafogo não pode ser vendido por menos, era 350 milhões a primeira proposta do John Textor. Então paga aí 405 para a gente poder falar que foi um valor superior ao do Cruzeiro e tal, e agitar nossa torcida. Mas, como bem explicou o Capello, na verdade, quem está adquirindo um clube nesse modelo SAF, ele está também se tornando... Os valores são equivalentes, mas você disse que no Vasco eles estão comprando 70%. No caso do Botafogo e do Cruzeiro, compraram 90%. Por que a diferença, Capello? É mais dinheiro por um percentual menor. E é uma questão de negociação. O Vasco tem mais torcedores do que o Botafogo. O Vasco tem uma torcida que tem um aspecto nacional. O Vasco claramente é o clube no futebol brasileiro que está mais subvalorizado, subestimado, porque não era para o Vasco estar na segunda divisão pelo segundo ano consecutivo e não era para estar nesse estado de quase falência há quase mais de 20 anos. Né? Então, era muito claro que o Vasco era um ativo que tinha muito e tem muito para valorizar. Então, isso, numa negociação desse tipo, tem muita relação. Eu peço cuidado com as comparações de valores ao nosso espectador, torcedor, a todo mundo, porque o Botafogo são 400 milhões por 90%, o Cruzeiro também, 400 milhões por 90%, o Vasco são 700 milhões por 70%, o que superficialmente faz parecer com que o acordo do Vasco seja melhor, mas na prática, no dia a dia, não dá para cravar isso agora. Porque depende de como é que esse novo dono vai administrar essa empresa. Ele tem know-how em administração de futebol? Ainda tem muito pouco, apesar de já ter um clube na Itália, o Genoa, e uma participação no Sevilha da Espanha. É um fundo de investimento em empresas, que não tem muito conhecimento sobre gestão de futebol.
Então, no frigir dos ovos, tem muitas outras coisas também muito importantes que vão definir se esse projeto vai ser melhor, pior, se vai se dar bem ou mal dentro de campo. Então, a comparação correta é essa, 400, 400, 700, mas tem coisa mais importante do que ficar comparando esses valores e brigando nas redes sociais. Então, vamos falar de outros pontos do negócio. Já já você aborda um tema, olha só, o Ronaldo também tem um clube na Espanha, assim como o Cruzeiro. O dono do Botafogo quer também trabalhar com uma rede internacional. Os donos do Vasco, ou os próximos donos do Vasco também têm. Será que isso é uma tendência do futebol dos clubes virarem parte de redes? Se quiser responder isso agora, fique à vontade, mas queria que você também contasse para a gente quem são os novos donos do Vasco. O que você pode falar para a gente de quem está adquirindo 70% de um dos maiores clubes do nosso futebol? Essa empresa, 777 Partners, a gente vai se acostumar agora a dobrar a língua com a quantidade de sets. Mas essa empresa ela foi fundada em 2015 em Miami, é um grupo dos Estados Unidos, e eles são, no linguajar de mercado, eles fazem investimentos em equity, que significa eles pegam empresas que já são consolidadas, já existem, ainda não são exatamente startups, eles fazem investimentos em empresas. Então, por exemplo, tem uma empresa de streaming que inclusive transmite competições de futebol sul-americanas para os Estados Unidos, chamada Fanatiz, eles têm uma participação minoritária. Tem uma empresa chamada 1190, que é responsável hoje por vender os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. Eles também têm um investimento minoritário nesse negócio. No caso do Genoa na Itália, eles são os donos do clube, eles têm controle e participação majoritária, quase tudo ali da 777. No Sevilha, eles têm uma participação minoritária. A imprensa espanhola tem ali uma variação entre 5% e 12%. Eu vou procurar as documentações para a gente ter esse percentual certinho. Mas você percebe, eles têm vários investimentos e isso, eu só estou citando aqui aqueles que têm relação com futebol, com esporte, que é para a gente se ambientar. Eles também fazem investimentos na área de finanças, na área de seguros, na área de aviação. Então, eles são um grupo que investe em empresas de todo tipo de negócio e que, logicamente, como é que eles se comportam? Eles investem quando o negócio está subvalorizado, o que é o caso do Vasco, melhoram a administração, fazem investimentos, aquele ativo se valoriza e dali a algum tempo eles vão vender. É assim que funciona esse tipo de empresa que faz esse tipo de investimento. Aí o torcedor vai perguntar, mas vai revender quando? Daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei, não dá para saber. Eu espero ouvir, a gente vai ouvir o pessoal da 77 também para poder explicar o que eles querem com o Vasco especificamente, como é que esse negócio vai se compor, mas basicamente esse é o grupo que está se dispondo a comprar o Vasco. E eu coloco se dispondo porque ainda tem questões políticas no meio, né, Rizek? Ainda tem uma aprovação política que tem que acontecer. O Conselho Deliberativo, o Conselho de Beneméritos, a Assembleia Geral do Vasco, principalmente, que é onde todos os sócios vão se reunir para tratar desse assunto e decidir se, de fato, o Vasco pode ser vendido para essa empresa, tudo isso ainda tem que acontecer. Então, quem está assistindo a gente, não trate do assunto no passado ou no presente, trate no futuro, porque ainda tem algumas questões que podem, inclusive, desfazer. Se, por exemplo, o Vasco chegar nessas instâncias políticas e decidir que não, a Assembleia Geral nega a venda, não vai acontecer. E você acredita que a gente vai ter cada vez mais grupos multinacionais no futebol mundial? Ou seja, não é só mais o Botafogo, o Vasco, os clubes farão parte de cadeias internacionais? Você acha que é uma tendência isso, Capello? Não tenho a menor dúvida de que é uma tendência, Rizek. Tanto quando a gente olha para casos que já estão estabelecidos, que a gente já conhece, o Grupo City, por exemplo, que é dono do Manchester City, de uma série de outros clubes pelo mundo, o grupo da Red Bull, que já tem clube inclusive no Brasil, Bragantino, mas a partir desses dois, tem muitos outros grupos, né, multinacionais do futebol, o termo em inglês é Multi-Club Ownership, MCO, a gente também vai ouvir muito falar desses termos daqui em diante, tem muita gente querendo fazer esse tipo de investimento. E claramente o projeto da 777 tem a ver com isso. Ele já tem um clube, tem uma bandeira fincada na Itália, tem uma bandeira fincada na Espanha e agora eles querem ter uma bandeira fincada no Rio de Janeiro, no Brasil. Como é que isso vai funcionar?
Eles vão ter um intercâmbio de informações, certamente. Pode ter um intercâmbio de jogadores do Vasco que vão para a Itália, jogadores da Itália que podem jogar no Vasco, isso também pode acontecer. E a ideia é que, quando esses fundos, essas empresas estão compondo essas multinacionais, eles peguem clubes de diferentes lugares, façam aquilo virar uma holding, né, uma multinacional de fato, valorize para em outro momento poder vender, recuperar o investimento e lucrar em cima. Essa é a lógica do ponto de vista de quem compra. Lino? Capelo, prazer falar contigo. Fique tranquilo sobre rede social, que rede social todo mundo ama a gente, você em especial recebe todos os dias manifestações de torcedores felizes com finança de clube, então lidar com isso não é simples não. Capelo, quando a gente começou a falar em SA, lá no começo, eu lembro que você comentava que não tinha certeza se haveria muitos investidores aparecendo no Brasil e se oferecendo para colocar dinheiro no Brasil. Eles estão aparecendo agora, mas e aí eu te pergunto, em que condições? Será que o mercado brasileiro não está muito barato? A gente está vendendo pelo valor realmente que os nossos clubes valem? Será que não é o desespero que está empurrando a gente para esses negócios? Qual é o contexto dos negócios hoje? Porque o Vasco da Gama, ainda que negocie na casa dos 700 milhões esses 70%, nós estamos falando de quê? 100 milhões de euros? Nós estamos falando do preço de um jogador hoje de ponta. Os nossos clubes... Mas, então, é que tá. Os 700 milhões é o investimento que eles pretendem fazer. A questão, Lino, tem algo em comum aí. Desculpa, Capelo, te atropelar, mas é que tem algo em comum aí. A Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Eles têm dívidas que estão sufocando os clubes, que têm levado eles a duvidar se amanhã eles vão conseguir continuar existindo como clubes competitivos do futebol brasileiro. Sim. Então, assim, só até agora dos grandes... Só aderiram às SAFs aqueles que estão sufocados. Que o Cruzeiro tinha dívidas imediatas a pagar, ele ia ser rebaixado. Ia ser punido pela FIFA e ia ser rebaixado. Sim. Então, assim, até agora, a questão, não sei se a gente está vendendo barato ou caro. A questão é que até agora são clubes que viram na SAF uma boia de salvação para continuar existindo como clubes competitivos. E aí acaba vendendo de qualquer maneira. Não está barato demais não, Capelo? Eu não sei dizer, Lino. Justamente porque o negócio é mais complexo, como o Rizek acabou de introduzir. Eu diria que tem alguns perfis de clubes que vão fazer negócio nessa linha com a SAF. Então, você tem os desesperados, que estão absolutamente endividados, que estão perdendo competitividade, estão caindo para a segunda divisão, que não conseguem mais voltar àquele lugar, àquela prateleira que eles ocupavam no futebol brasileiro. E eles buscam na SAF uma maneira de, olha, estamos vendendo o futebol, o que é uma medida bastante drástica, para alguém que tem dinheiro para fazer investimento da maneira como nós aqui, a Associação Civil, não conseguimos. Né? E aí é o caso do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco. Você tem uma outra categoria de clubes que não vai querer vender porque não se interessa pelo modelo, porque já está organizado internamente, já tem dinheiro para fazer investimento. Aí a gente está falando do Palmeiras, do Flamengo. São clubes que já estão organizados, eles não vão para o modelo da SAF de nenhuma maneira. E você tem um outro perfil, que é o do clube, que está organizado, tem pouca dívida, em alguns casos tem até infraestrutura, está na primeira divisão, mas que busca a venda de 20%, 30%, 40% dessa SAF para conseguir um sócio e acelerar o crescimento do negócio. Aí eu estou falando do Atlético Paranaense, do América Mineiro, do Avaí, todos esses clubes estão nessa classificação. Então são perfis diferentes, né?